Hoje neste vídeo nós vamos falar sobre a Guerra de Órion, né? E a Guerra de Capella, a Guerra Nuclear de Capella, de um sistema Capella, né? Então perceba o porquê a maioria dos médiuns são endividados, né? O médium Chico Xavier, ele mesmo revelou, né, para o Geraldo, né, que ele e Bezerra de Menezes, né, participou da Guerra de Capella, né? Então você começa a perceber que as guerras que acontecem aí nos universos, né, seja deste universo ou de outros universos, né, de uma certa forma define, né, os destinos. E também eu vim falando aí sobre o planeta Terra, né, ser uma prisão, né. Então perceba que a mediunidade em si, você canalizar espíritos, você incorporar, pode ser um karma, né? Afinal, Deus criou nós, Deus, né, e não o Javé, Deus, o Todo, o Supremo, criou nós simples ignorantes, né? Até mesmo o Jesus Cristo, que ele foi criado simples e ignorante. É claro que quando ele encarnou aqui na Terra, ele já era quem ele era, né? Ele já era, né, o detentor de um universo, né? Ou seja, antes mesmo de este universo existir, que Javé o criou, Jesus Cristo, ele já era o criador, né, de um outro universo, né? Que eu poderia dizer que seria um universo saudável, porque este universo aqui que Javé criou é um universo doente, né? Então este Javé que criou este universo que nós estamos aqui, né? É um universo doente, né? Por isso que você vê aí tantas guerras, né? Então perceba que até mesmo Jesus Cristo, que ele era considerado um médium, né? Ele tinha uma mediunidade que, cara, ele poderia estar aqui agora e ele, sei lá, ele poderia desmaterializar e ir para um outro lugar, né? E foi isso que aconteceu, né? No propósito dele, na jornada dele. E ele ficou vaidoso, arrogante? Não, né? Então, as pessoas aí que canalizam espíritos, né? Que incorporam, elas, assim, têm um nível muito inferior, né? Em relação a Jesus Cristo, né? E elas já ficam vaidosas, né? Arrogantes. Então, conseguimos perceber que Jesus Cristo, ele pode ser considerado um semideus, né? O cara aí criou um universo, né, completamente saudável, né? Tem aquela teoria lá do livro, né, de Urântia, né? Claro que nem tudo ali é assim correto, né? Nem tudo ali você tem que ler de maneira assim ao pé da letra. Você precisa se conectar verdadeiramente a Deus, né? Porque da mesma forma que os médios, né, os médios que eles canalizam, né, espíritos, né, que psicografam, né, que trazem alguma mensagem, né, do plano maior, de um universo maior, né, pode ser considerado o universo de Jesus Cristo, né. Cara, é necessário que percebemos que o Deus Criador, né, o Todo, ele dá várias e várias oportunidades, né. Então conseguimos perceber que essas guerras que aconteceram entre Capela e a Guerra de Órion, o que são elas? São características de um universo doente. Porque em um universo perfeito, como o de Jesus Cristo, né, que ele criou, não tem isso, né? É por isso que também dizem que esta raça humana é um experimento, né, para ser de alguma forma transportado para outros lugares, né? Então conseguimos perceber que no meio dessa loucura toda, Deus está presente. Mas como que o Javé, né, ele se intitula, né, o criador de tudo.
Por mais que ele criou um universo, né? Por mais que ele esteve ali presente também na construção do planeta Terra, né? Porque eu digo que Jesus Cristo que criou, né? Ou seja, o Jesus Cristo, na verdade, ele está presente, né? Tanto neste universo doente, que é uma cópia, que é uma matrix, vamos dizer assim, uma matrix, quanto nos planetas, né? Nas criações. Então, por mais que você ache que você, sei lá, tem um livre-arbítrio, né? De dominar consciência, de dominar mundos, né? Pode ter certeza que sempre tem alguém ali, né? De olho em você, né? Ou seja, aqui agora, possivelmente tem espíritos, né? Me intuindo, sejam da luz ou das trevas, né? Eu vou ter que filtrar, né? As informações aqui. E aqui ao redor está acontecendo uma batalha, né? Ou uma paz, né? Quem sabe, né? Porque hoje está mais tranquilo, né? O vento está mais de boa, a paisagem está legal, né? Então conseguimos perceber que a mediunidade, né, trazer informações do lado espiritual, você tem insights, você canalizar. Se você ficar arrogante, vaidoso, né, prepotente, achar que você é o detentor do conhecimento, né, você vai se colapsar igual o Javé colapsou, né? Então, não há necessidade para ego, para vaidade. Por mais que você não compreenda alguma coisa, por mais que algumas coisas parecem que entram em contradição com algumas crenças que você tem. Por exemplo, os religiosos fanáticos, né? Eles têm uma crença em alguma coisa. Eles não conseguem pensar, analisar. Bom, isso aqui tá estranho, né? Por exemplo, no livro de Urântia, né? Que eu andei pesquisando aí, eu não cheguei a ler tudo, né? Na verdade, eu não cheguei nem a ler enquanto eu estou gravando este vídeo, né? Eu já pesquisei aí, né? E eu entendi, né? Que nesta abordagem, nesta fantasia, que Jesus Cristo, ele é assim considerado o Deus, né, o todo, né? Mas seguindo outras obras aí, né, como por exemplo de Jean, né? Ele fala sobre Javé. O espírito, né? Ou seja, seguindo também as obras de Kardec, o espírito ele é criado, né? Simples e ignorante. Então Deus ele criou todos nós simples e ignorantes. Então algumas coisas, alguns livros, né, que você vai ler, você precisa entender se de fato aquelas informações ali, né, elas são assim as corretas, né? Não é porque um livro é conhecido, é famoso, que você deve dar total crédito, né, crédito para ele, né? Porque as histórias elas vão acontecer, né? Ou seja, essa guerra de Hora aí, essa guerra aí que aconteceu há muito tempo atrás no sistema Capela, né? Elas elas foram contadas, né? Mas algumas coisas foram distorcidas. Por exemplo, o Lúcifer, né? Muita coisa foi distorcida, né? O nome Lúcifer, principalmente, foi distorcido. Você olha Lúcifer e você já imagina como um demônio, né? Enfim. Então é por isso que nós precisamos parar de ser crianças espirituais e começar a verdadeiramente sentir esses conhecimentos. Para aí sim nós não ficarmos, né, fanáticos. Porque um médio de verdade, seja um médium de diferentes áreas, né? Uma pessoa de verdade que está em sintonia com Deus, ela quer sempre evoluir, né? Ela quer sempre assim buscar informações, buscar conhecimentos, né? Ter a humildade, né? Quando erra, né? Falar, bom, isso aqui não foi desta maneira, ou eu não aprofundei, né? Desta maneira. Agora está vendo aí várias informações, eu vou pesquisar mais sobre isso, eu vou entender mais e assim vai. Mas a pessoa fanática, a pessoa que se cristaliza, por exemplo, nos livros de Kardec ou na Bíblia Sagrada, né? É um pensamento muito limitante, né? Como por exemplo, a criação é limitante, né? Se o Javé criou este universo, né? O Deus, né, Javé,
o Deus Javé criou este universo. Então, as criações vão ser complicadas, né? Por mais que tenha, né, espíritos que evoluam, né, que saiam desta matrix, dessa prisão, né? E realmente compreende outros universos, né, mais sadios, que compreende outras raças mais sadias, ou não precisamos ir muito distantes, até mesmo neste universo, né, pela parte astral, né, tem espíritos evoluídos, né, tem alienígenas, né, evoluídos que entendem, né, que tem uma comunhão muito grande com Deus, né, que até mesmo, né, viajam universos, né, que, sei lá, simplesmente abre um portal e vai para um outro universo e assim vai, né? Então, conseguimos compreender que essa guerra que aconteceu aí entre Órion e Capela, né? E que esse planeta é uma prisão e que muitas pessoas que estão aqui encarnadas, elas participaram destas guerras, né? Conseguimos compreender que a maioria dos médios, né, são endividados, né? Conseguimos compreender que é uma ignorância total você achar que você é o detentor do conhecimento, né? Porque às vezes você vai entrar em colapso, né? Igual o criador, né? O Javé, no caso, né? Então é por isso que a coisa mais importante que eu vim falando aí é você se conectar a Deus, né? Ao mais de fundo da presença, né? Porque aí, esses conhecimentos que você vai cada vez mais obtendo, né? Você não vai pirando com esses conhecimentos, né? Você vai entendendo, né? O que faz sentido para você, né? E o que não faz sentido. Mas o que faz sentido para mim hoje, cara, em relação à espiritualidade, em relação a profetas, é que precisamos evoluir muito ainda, sabe? Muito ainda. Porque este universo aqui é um universo doente, né? A criação aqui é doente, está em colapso. Então, a grande chance de você ficar sempre nesta roda de samsara universal é muito grande, né? A grande chance de você ficar neste universo doente ainda é muito grande, né? A grande chance de Javé continuar em colapso é muito grande ainda. Então, é por isso que nós não devemos nos tornar fanáticos, né? Devemos sempre estar vigilantes em relação aos nossos próprios pensamentos, em relação às nossas próprias atitudes, e se tornar vigilante em relação aos nossos pensamentos, em relação às nossas atitudes, é se conectar verdadeiramente a Deus. E não você criar uma despersonalização e uma desrealização, né? Porque aí você vai se tornando cada vez mais um cara que não tem amor por ninguém, né? A DPDR. Que eu vejo uma galera aí achando que está iluminada, mas elas estão se tornando arrogantes sem saberem. Elas acham que estão exortando, mas é uma arrogância tremenda. Elas não percebem isso, né? Elas de alguma forma criaram uma distância, né, de Deus do todo, né? E parece que está se unificando, né, ao Javé, né? Ao Demiurgo, né? Enfim, eu vou ficando por aqui e até as próximas reflexões. Nos próximos vídeos, né, quem sabe nós falamos mais sobre isso. Os vídeos aqui são assim mesmo, né? São reflexões, né? Talvez aí em algum momento, né, eu faça vídeos, né, mais longos, né? Mas por enquanto aqui o propósito, a orientação, eu fazer esses vídeos aqui, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até mais. Não se esqueça, né? Deixa um like aí, se inscreva, né? Para fortalecer cada vez mais aqui este trabalho.